Capítulo 21. Astrid. O rangido de uma maçaneta girando, mãos empurrando fortemente a madeira. Por conta do sono, penso que estou de volta ao alojamento de inverno. Peter vindo me dizer que encontrou alguém no bosque, perto de Darmstadt. Mas quando abro os olhos, vejo que é apenas Noah, entrando apressada na pequena cabana que temos compartilhado nos últimos 5 dias, desde que chegamos a Alsácia. Fecho os olhos de novo, desejando que a visão de tempos anteriores retorne. Astrid, a voz de Noah, tensa e urgente. Arranca-me de minhas lembranças, viro sobre a cama. Ela está olhando para fora da janela suja, o corpo rígido e o rosto pálido. Você precisa se levantar. Eles vieram de novo? Pergunto, lutando para me sentar. Antes que ela possa responder, ouve-se um barulho alto lá fora, uma inspeção policial. Oficiais chacoalhando vagões e as tendas. Antes eu poderia ter corrido para me esconder, mas não há nenhum esconderijo aqui. Deixem que me levem, penso comigo. Uma batida forte na porta nos assusta. Eu sento e estico a mão para pegar meu hobby. Theo solta um gemido. Noah abre a porta, revelando 2 oficiais da SS. Sempre 2, medito. Exceto, claro, na noite em que tinham prendido Peter. Wer ist da? Um dos homens mais alto e mais grosso rosna. Quem está aí? Sou Noah Weil, responde ela, conseguindo evitar o tremor na voz. O oficial aponta para mim. E ela? Um momento de hesitação. Sou Astrid Sorrell, digo, vendo que Noah permanece calada. A mesma a quem você fez esta pergunta 2 dias atrás. Adiciono, não me contendo. O que eles acham que vão encontrar de tão diferente cada vez que vêm? O que você disse? Ele pergunta. Noah me lança um olhar furioso. Nada, murmuro. Hostilizá-los não vai nos fazer nenhum bem. O outro oficial dá um passo para dentro da cabine. Ela está doente? Ele acena com a cabeça em minha direção. Sim, eu quero dizer. Os nazistas são conhecidos por temerem doenças. Talvez se pensarem que tenho algo contagioso, deixem-nos em paz. Não, responde Noah com firmeza antes que eu possa abrir a boca. Os olhos dela dardejam nervosamente em minha direção. E a criança? Pergunta ele. Meu irmão mais novo, diz Noah com convicção. A esta altura, a mentira já nos é familiar há muito tempo. Os documentos dele também estão aqui. Os senhores estão com sede? Oferece Noah, mudando de assunto. Antes que ele possa fazer mais perguntas, ela procura atrás da própria cama e saca uma garrafa de conhaque pela metade que eu não sabia que ela tinha. Os olhos do homem se arregalam e em seguida se estreitam novamente. É um risco calculado. Será que ele vai aceitar o suborno? Ou acusá-la de roubar ou estocar a bebida? Ele pega a garrafa e começa a andar em direção à porta. O homem mais baixo a reboque. Quando eles vão embora, Noah fecha a porta. Ela pega a Theo e se joga na cama a meu lado. Eu não achava que eles viriam de novo. Logo em seguida da outra vez, diz ela abalada. Quase todos os dias, como um relógio, respondo, virando-me para o outro lado, olhando para fora da janela da cabine, onde estamos alojadas desde a nossa chegada. Na Alsácia mais desgastada das regiões, toda a pretensão de normalidade desapareceu. Para além de uma estreita faixa de rio, fica a cidade de Colmar. Sua paisagem, outrora elegante, com igrejas renascentistas e casas de madeira, desmoronou após os ataques aéreos. Árvores que em outros anos estariam florescendo no início de maio, partidas ao meio como gravetos. Caminhões alemães e Kubelwagen
Ladeiam as estradas. O conhaque, digo. Onde você conseguiu? Uma expressão de culpa cruza o rosto de Noah. No vagão de Herr Neuhoff. Emmett estava vasculhando as coisas outro dia, pegando o que queria. Achei que não iria perceber. Você foi inteligente. Graças a Deus ela não lhes ofereceu comida. As rações foram reduzidas a uma fração do que eram em Tiers. Mal temos o suficiente para alimentar a nós e Tel. Mas agora já era, aflige-se Noah. Eles vão querer mais da próxima vez. Vamos pensar em algo, digo. Deito-me mais uma vez, a garganta arranhada, graças ao halo de fumaça ardente e pó de carvão que paira constantemente no ar. A cabana do tamanho suficiente apenas para mim, Noah e Tel, é apenas um pouco mais que uma barraca, com um telhado que vaza e um piso que é principalmente feito de sujeira. Não podemos dormir no trem, como fizemos em Tiers, por medo de que os pilotos da Real Força Aérea Britânica bombardeiem as linhas ferroviárias. Então nos mudamos para as cabanas baixas, que não são muito mais que barracas, sem encanamento interno, outrora utilizadas como galpões de trabalho por parte dos trabalhadores de uma pedreira vizinha. Não que sejam muito mais seguras. O descampado aqui fica perto da estrada e veículos militares roncam por ela a noite toda, tornando-a um alvo primário para ataques aéreos também. Noite passada as bombas caíram tão perto que puxei Noah e Tel para debaixo de minha cama e ficamos amontoados sobre a terra fria até o amanhecer. Faz quase uma semana que Peter foi preso, levado só Deus sabe para onde. Revejo a cena agora em meus pensamentos de vigília, como um sonho ruim que não posso apagar. Herr Neuhoff também se foi, deixado para trás em uma cova, na encosta de uma colina na Alvérnia. Abraço minha própria barriga, sentindo o vazio e lamentando tudo aquilo que nunca vai virar realidade. Depois de Eric e minha família, eu pensei que já tinha perdido tudo, que nada mais poderia ser tirado de mim. Mas aquilo, o golpe final, foi demais. Eu tinha me permitido ficar esperançosa mais uma vez, contra todas as promessas que fizera, quando deixei Berlim. Permiti me envolver e agora estou pagando o preço. Noah põe a mão em minha testa, sem febre, diz ela, o alívio evidente na voz. Deus a abençoe, ela que tanto cuida de mim. Mas sua preocupação é uma gota d'água, incapaz de preencher o oceano de vazio em meu coração. Noah estende os braços e toma minhas duas mãos na dela. Astrid, tem uma boa notícia. Por um segundo meu coração para. Talvez ela tenha notícias de Peter. Então me controlo. Ela pode trazer os mortos de volta? Fazer o tempo recuar? Afasto-me. Não existem mais boas notícias. Emmett disse que você pode apresentar seu número de novo, fala Noah, e em seguida faz uma pausa, analisando-me, o rosto à procura de uma reação. Ela espera que eu salte de alegria e vá me trocar, pondo o colã de treino. Antes, retornar ao trapézio era tudo o que eu queria, mas isso não importa mais. Vamos treinar, insiste Noah, ainda tentando com todas as suas forças tornar as coisas melhores. Não ajuda nada, mas a amo por se preocupar. Astrid, sei como isso é difícil, mas ficar deitada aqui não vai mudar as coisas, porque não vai voar de novo. Porque fazer as coisas normais seria como aceitar a partida de Peter, acho eu, uma traição. Para quê? Pergunto finalmente. Noah hesita. Astrid,
Você deve erguer a cabeça de novo. Por quê? Ela olha para o lado como se não quisesse me dizer. Lembra de Ieta? Claro. Ieta sobreviverá à queda e fora enviada a um hospital para convalescer, perto de Vichy. Sinto-me subitamente desconfortável. O que é que tem ela? Eu perguntei a Emmett sobre Eta antes de sairmos de Tears e ele disse que ela estava sendo enviada de volta a Darmstadt para terminar de se curar. Mas então ouvi os trabalhadores sussurrando que ela tinha sido levada do hospital e mandada para o leste em um dos trens. Noah abaixa a voz em um sussurro. Presa? Pergunto. Como Peter. Noah assente com a cabeça. Ninguém é preso por uma perna quebrada, Noah. Isso é ridículo. Ela não fez nada de errado. Mas no momento mesmo em que pronuncio isso, duvido de minhas próprias palavras. Atualmente, uma pessoa pode ser presa por qualquer coisa, ou por nada, nadinha mesmo. Disseram a ela que se não podia atuar, então os seus documentos de trabalho já não eram válidos, continua Noah. Você tem que melhorar, Astrid, por todos nós. Percebo que foi este o motivo de Noah ter sido tão rápida ao dizer aos alemães que eu não estava doente. Eles conseguem farejar fraqueza e não querem nada além de explorá-la. Por favor, venha comigo para o picadeiro. Se você não se sente suficientemente bem para treinar, pelo menos me observe, digo que corrigir. A voz de Noah é uma súplica. Atuar com uma arma apontada para a cabeça, digo. Onde está a alegria disso? Não se trata de alegria agora, mas de sobrevivência. Noah está certa. Deitar aqui não vai mudar as coisas ou trazer Peter de volta. O circo, meu número, são as únicas coisas que eu tenho. Tudo bem, digo, levantando-me. Ela leva até o Paracabana ocupada por Elsie, enquanto acho o meu colã de treino e o seguro contra a luz. Lembrando da última vez em que o tinha usado, sentindo o toque de Peter através do tecido. Minha garganta fica mais áspera. Talvez não consiga atuar no final das contas, mas coloco o colã. Quando Noah retorna, deixo que me guie para fora da cabine. Atravessamos o descampado. Os trabalhadores deram seu melhor para montar tudo, desde a tenda de cerveja até o carrossel, exatamente como tinham feito em Tears. Mas o terreno aqui fica à beira de um abismo, um campo de terra nos limites de uma pedreira abandonada, irregular e esburacado pelos combates do início da guerra. Ao nos aproximarmos da lona, vislumbro o trapézio através da aba da entrada. Então paro. Como posso voar novamente, sabendo que Peter não estará ali para me ver? Noah pega minha mão. Astrid, por favor. Eu posso fazer isso sozinha, digo, afastando-lhe a mão. No interior, posso ver que nada está certo. A tenda foi porcamente erguida sobre um chão que não tinha sido devidamente preparado, e com menos da metade dos trabalhadores, a maioria moradores locais e inexperientes. O que Herr Neuhoff teria pensado de seu grandioso circo agora em frangalhos? O testamento estipulara que o circo seguisse funcionando, mas havia milhares de pequenos detalhes que ele não cobria, sobre salários e condições de vida, e horas de trabalho e tudo mais. Seria fácil culpar Emmett, mas a ruína do circo não tinha começado com ele. As fissuras vinham se acumulando havia meses ou anos. Só agora, nessa vila esquecida por Deus, sem ninguém para nos guiar, as fraquezas estavam sendo expostas, toda a sua profundidade revelada. Basta. Meu corpo se enrijece. Com o circo em tal estado, Noah
e os outros precisam de mim mais do que nunca. Começo a andar adiante com nova determinação. Levanto a aba da tenda do circo. Em seguida, levanto a cabeça para avaliar o estado dos aparatos do trapézio. Acima, um objeto desconhecido e escuro me chama a atenção. Por um segundo, acho é um dos outros acrobatas aéreos ensaiando. Dou um passo para trás, ainda despreparada para encarar alguém. A pessoa no ar não se move com vigor, no entanto, mas se pendura frouxamente. O que diabos? Eu me aproximo para ver melhor. Na corda espanhola, onde eu atuei antes, está dependurado o corpo sem vida de Metis, o relojoeiro. O que foi, Astrid? Pergunta Noa quando me sento no chão. É quase impossível ouvi-la, com o zumbido em meus ouvidos cada vez mais alto. Você está se sentindo bem? Pergunta ela. Seu olhar está focado no chão em mim. Não vê o horror que enxergo acima. Isso foi um erro. Deixe-me ajudá-la a voltar para a cama. Chame os trabalhadores, ordeno. Mas assim que digo isso, sei que é tarde demais. Vá agora. Quero que ela saia da tenda para poupá-la da cena. Mas seus olhos seguem os meus para cima e ela solta um grito de gelar o sangue. Pego Noa pelos ombros e a obrigo a deixar a tenda. Os trabalhadores, ordeno novamente, com mais firmeza agora. Vá! Sozinha agora fito Metis. Vi Herr Nilhoff morrer poucos dias antes, mas aquilo era diferente. Metis morreu porque era um judeu e por pensar que toda a esperança chegara ao fim. Poderia ser eu ali. Fico em silêncio, tocando meu casaco no ponto onde a estrela deveria estar. Um momento de solidariedade. Na tenda! Ouço Noa gritando lá fora. Por favor, corram! 2 trabalhadores correm para dentro da tenda. Fico sozinha, observando quando sobem a escada e em seguida tentam manejar a longa vara que usamos para puxar a barra do trapézio, a fim de recuperar Metis. Eu me afasto enjoada e sem querer ver mais. Noa entra correndo de volta, Emmet logo atrás dela. Maldição! Pragueja ele. Devemos chamar a polícia? Pergunta Noa. Não, claro que não, retruca Emmet asperamente. Não podemos nos dar ao luxo de atrair a atenção da polícia. Mas, se alguém o matou, precisamos denunciar, protesta ela, com mais força do que eu imaginava que seria capaz diante de Emmet. Ele não responde, mas sai furioso da tenda. Ponho a mão no ombro dela. Noa, ninguém o matou. Ele se matou. O quê? Observa a expressão dela lidando com a ideia. Você certamente já ouviu falar em suicídio. Sim, claro, mas como você pode ter certeza? Não há sinais de luta, explico. Eu só queria saber por quê. O rosto de Noa está franzido. Ele deve ter descoberto. Descoberto o quê? Exijo. Ela hesita. E posso dizer que Noa está escondendo algo de mim. Emmet disse que iria mandar os trabalhadores embora. O quê? A ideia me deixa perplexa. Metis deve ter descoberto o plano de Emmet de alguma maneira. Com a família sumida e sem chance de abrigo, ele desistira, tirar a própria vida em vez de deixar que a tirassem dele. Não vira outra saída. Desculpe por não ter lhe contado antes, diz Noa rapidamente. Emmet me ameaçou para que eu não dissesse nada. E eu
Não queria que você ficasse preocupada. Não ouço o resto de sua explicação quando ando para fora da tenda. A notícia se espalhou rapidamente através do descampado e trabalhadores e artistas se agruparam. Dou uma volta em torno do pessoal do circo e encontro Emmett do outro lado de pé, inquieto e separado dos demais. Como você pôde? Digo, nós precisamos destas pessoas. Seus olhos se arregalam. Você passou dias na cama e agora quer me dizer como administrar o circo? Rosna ele. É muita audácia da sua parte. A audácia é sua, Emmett. Ouço a voz de Noah atrás de mim. Se você tivesse contado o seu plano antes de deixarmos Tears, aquele homem poderia ter tido uma chance. Isso não lhe diz respeito, rebate ele. Você vai contar a eles ou eu conto? Ele é pego de surpresa pelo desafio de Noah. Os outros se aproximam agora, tendo ouvido. Contar-nos o quê? Exige uma das acrobatas. Emmett se remexe desconfortavelmente, em seguida se volta para a multidão que se reuniu. Lamento lhes dizer que o circo está quase sem dinheiro. Vamos demitir todos os trabalhadores, exceto os mestres de obra. Interponho rapidamente. Estou excedendo meus limites, mas não me importo. Continuo rapidamente antes que Emmett possa protestar. E aqueles que estão no circo há mais de 5 anos, se todos fossem embora ao mesmo tempo, não haveria ninguém para fazer o espetáculo. Maldição, praguejam dos trabalhadores. Você não pode fazer isso. Não tenho opção, responde Emmett friamente. Cada um de vocês vai receber o pagamento de 2 semanas e um bilhete de trem de volta para casa, acrescento. Não é verdade, Emmett? Emmett me olha com raiva. É evidente que ele não planejara aquilo. Sim, claro. Se vocês forem embora em paz. Agora, se me derem licença, tenho negócios a tratar. Ele se afasta, mantendo os olhos em nós como se tivesse medo de virar as costas. Quando se foi, os trabalhadores começaram a se dispersar, ainda resmungando. Os artistas, poupados por hora, vão mais calmamente para o treino. Por fim, ficamos apenas Noah e eu fora da tenda. Atrás de nós, irrompe um som estrondoso e me volto a tempo de ver os trabalhadores que tinham trazido matches para baixo transportarem o corpo para fora da tenda do circo. Ai, diz Noah, cobrindo a boca com a mão. Astrid, eu ainda estou sem entender. Mesmo com as coisas tão ruins, simplesmente desistir assim. Não julgue, digo, a repreensão em minha voz, mais aguda do que pretendia. Às vezes, esconder-se o tempo todo acaba ficando insuportável.